A palavra do Senhor. Abra suas Bíblias, Evangelho de Lucas, irmãos. Nós vamos abrir em Lucas capítulo 15, vamos ler a partir do verso 11. Essa aqui é uma parábola muito conhecida, parábola do filho perdido. Só que hoje eu quero trabalhar com vocês uma perspectiva diferente, né? Sempre a gente fala do filho pródigo do ponto de vista daquele que saiu, e hoje nós vamos falar então dos dois, né? Não apenas daquele que saiu, que de fato se perdeu e foi encontrado, mas também daquele que permaneceu. Às vezes nós também temos um pouco dessa característica do filho que fica, não saiu, mas se revolta quando o pai dá tudo. Quando você está abrindo o Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, eu quero aqui agradecer a presença de Miralva, que está conosco aqui. Deus abençoe, minha irmã, venha mais vezes, sinta-se em casa, essa é a casa do Pai. Vamos ler então essa parábola e nós vamos lendo por pedaços e vamos entender. Nós vamos então trabalhar sobre a alusão do Dia dos Pais. Esse é um pai que merece ser seguido como exemplo. Esse pai que recebeu o seu filho apesar de tudo que o filho tinha feito. E nós vamos olhar esse pai na perspectiva do nosso pai. E esse filho pródigo que saiu, nós vamos olhar para nós, como se fosse nós. E aqueles que não saíram, mas que permaneceu, mas que reclama, né? Nós vamos ler aqui no final da história. Você já conhece essa história, sabe que aquele que fica reclama do pai, porque fez uma festa para aquele que fica. Vamos ler então a palavra de Deus. Essa parábola do filho perdido, ela faz parte de um compêndio, de um conjunto de parábolas que Jesus começa falando a partir do capítulo 15. Ele fala então da ovelha perdida, da moeda perdida, e ele fecha então essas três parábolas com o filho perdido. Então não é uma parábola isolada, ela faz parte de uma conversa que Jesus começou a falar a respeito do preço do discipulado, lá no verso 25 do capítulo 14, e ele então está dando vários exemplos, e ele vai fazer então esse conjunto de três parábolas para exemplificar. Nas três parábolas sempre vai ter a mesma questão da alegria de receber aquilo que se havia perdido, seja a ovelha, seja a moeda e seja as pessoas. Diz assim no verso 11, Jesus continuou o quê? As outras parábolas que ele estava falando. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Repare que não apenas o que saiu que recebeu o dinheiro, mas o que ficou também recebeu sua parte. Às vezes a gente lê tão rápido e não percebe essa parte. Já parou para pensar que às vezes quando a gente lê, a gente pensa que o pai dividiu a parte e só deu para aquele que foi? Você já percebeu que no texto dividiu entre eles? O que ficou também recebeu sua parte? Muito bem. Verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Verso 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Grave essa palavra, porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira, que é alfarropa, né? Uma espécie de vagem que era ali, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés, e tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegramos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar o seu regresso. Vamos ler até aqui e vamos entender parte do que acontece aqui. Jesus está contando aqui uma parábola e ele conta então essa história com o desejo de a gente então fazer por analogia também aqui. Um pai tinha 2 filhos. Um deles simplesmente chega para o pai e diz: olha, eu quero a minha parte. Nós temos que lembrar, irmãos, que isso não era possível. Não dá para dividir a herança em vida. Aliás, até nos dias de hoje, acho que tem dificuldade. Se um filho não quer, o pai pode fazer doação para um filho ainda em vida. Mas sempre vai ter contestação judicial, porque outro filho se sente prejudicado. Então, naquela época, não há herança. Você não tem herança enquanto seu pai está vivo. Que você tem a expectativa de direito, né? Quando ele for, eu tenho. Eu agora não tenho. Então, eu em vida posso vender toda a minha fortuna, viu, João? Cadê João? Todas as minhas figurinhas. Toda a minha fortuna. Tudo que eu tenho de bem, meus livros. Mas não dá para fazer essa divisão, porque tem outros filhos e tudo mais. Mas aqui é permitido, é uma parábola. Aqui ele disse um filho mais novo, e disse ao seu pai: eu quero a minha parte na herança, e assim ele fez e repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho então reuniu aquilo que tinha, e ele vai para uma terra, um lugar distante, e o texto diz que lá ele desperdiçou todos os seus bens de maneira irresponsável. Então, por analogia, a gente pode colocar esse pai sendo Deus, dando para nós liberdade, porque vamos falar a verdade, irmãos, nós temos liberdade. Deus nos dá liberdade. Há quem diga que isso seja o livre-arbítrio, mas eu entendo pela liberdade, a soberania de Deus. Você pode decidir servir ao Senhor, você pode decidir, então, ser fiel à sua palavra, mas você pode também desviar. Você pode ir embora. Quantas pessoas não abandonaram a igreja? Quantas pessoas não abandonaram a palavra de Deus? Porque se sentiram machucados, porque se sentiram desanimados, ou simplesmente porque a oferta do mundo era melhor do que a casa do Pai. Quantas pessoas? Você conhece um monte de pessoas assim. Então Deus também dá essa liberdade. Nosso Deus, ele não é um Deus como os falsos deuses que obrigam e que castiga a ponto de manter prisioneiro. Você faz e você vai responder por aquilo que você faz. É um fato. Esse jovem, então, pegou aquilo que ele tinha, a parte que lhe cabia, e o texto faz questão de dizer que ele gastou de maneira irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. E aqui o texto vai dizer, verso 15, por isso ele foi empregar-se, ou seja, naturalmente que ele não estava trabalhando, estava vivendo uma vida bem folgada, ele era o patrão, ele tinha dinheiro. Isso acontece no nosso dia a dia. Quando você era mais jovem, tenho certeza que você já teve essa experiência, que quando você tem dinheiro, você tem amigos. Muitos amigos. E você tem gente que te rodeia. Quando você tem uma posição social, ou quando você tem um emprego assim que tenha influência, como você tem amigos? Já notou que é assim? Basta você perder. Basta você falir ou qualquer outra coisa. Aqueles amigos não aparecem mais. Né? Você deve conhecer pessoas que chegam perto de você e dizem: olha, conte comigo. Eu me arrepio quando as pessoas falam isso para mim. Pastor, conte comigo. Uhum. Eu penso comigo, mas não falo, né? Uhum. As pessoas têm esse costume de oferecer ajuda, ora de boca, sem pensar. Por isso que eu digo, cuidado você que oferece ajuda, né? E você que diz: pastor, conte comigo. Viu, Fabrício? Então, mãos à obra aí, não ofereça serviço, não, que vocês sabem que vocês têm lá um depósito para fazer, né? Eu te contei isso lá no dia 4 de agosto, no meio do culto, disse: olha, o Fabrício não sabe, mãos à obra não sabe, mas tem um 7x4 para levantar a parede, para a gente tirar tudo que está no acampamento, nas salinhas, para a gente colocar no depósito.
Então, quando as pessoas às vezes oferecem ajuda, no caso de Fabrício, Mãos a Obras, ali é certo. Se ele me oferece, ele cumpre. Já cumpriu isso por muitas vezes. Aliás, é eu que devo para Fabrício e para Mãos à Obra, né? Mas há pessoas que às vezes chegam para vocês apenas para falar, às vezes para agradar, e às vezes falsamente, sabendo que não vai fazer. Ela sabe que não vai fazer, mas ela está ali. É o que nós chamamos aqueles peixinhos de tubarão, já viu? Abraão já sabe disso. Tem alguns peixinhos que nadam debaixo do tubarão. Tudo que o tubarão come, as migalhas, os peixinhos comem. O tubarão não consegue comer eles porque eles ficam colados ali. O tubarão nem percebe que está tendo visitantes ali. Aonde o tubarão vai, eles nadam literalmente abaixo da barriga do tubarão, comendo as migalhas. Então, é normal que tenha isso na vida? Tem pessoas que são interesseiras mesmo. Esse jovem, enquanto tinha dinheiro, o texto não diz, mas a gente, por experiência, deve imaginar, ele devia dizer, essa rodada é por minha conta. Vai ter churrasco, estão todo mundo convidado. O fato é que ele gastou isso, a sua fortuna, de maneira irresponsável. E depois de ter gasto tudo, né? Parece um castigo, é sempre assim. Houve uma grande fome naquela região. E no verso 15, ele foi obrigado a pedir emprego. E ele foi pedir emprego àqueles cidadãos que ali moravam, daquela região. E um deles, então, finalmente contratou ele e mandou pelos campos para que ele cuidasse de porcos. Jesus está contando essa parábola para judeus. Logo, o personagem dessa parábola também era judeu. Então, quem ouve, Jesus está contando para um monte de pessoas essa parábola. Essas pessoas são judeus. Então, eu acho que quando Jesus disse, olha, esse jovem teve que pedir emprego e alguém mandou ele para o campo cuidar de porcos. Eu acho que no meio da história todo mundo sabe, poxa, mas ele vai mexer com porcos? A coisa mais imunda que judeu nem comia, nem tocava, nem chegava perto. Aliás, é proibido criar porcos naquela região de Israel. Só se criava porcos depois do Jordão, ali nas montanhas de Golã, na região de Gadarena, ou nas 10 cidades, nas Decápolis, nas 10 cidades gregas. Então, depois do Jordão, ali se criava os porcos. Lembra da parábola do Gadareno? Bom, ali tinha porcos. Mas na região dos judeus, de maneira alguma. Então, Jesus fez questão de enfatizar. E ele foi cuidar de porcos. Acho que muita gente fez. Sabe aquela coisa nojenta que você se fica enojado só de olhar? Pois é. O que Jesus quis dar a ênfase ali é dizer, ó, ele foi pegar o pior do pior, do pior, do pior, do pior dos empregos. É isso que Jesus quis dar ênfase. Porque se você fala isso nos dias de hoje, para nós, para a nossa cultura, bom, vou cuidar de animais. Qual é o problema? Mas naquela cultura, para aquela época, ou seja, Jesus está aí enfatizando a humilhação que ele teve. O pior do pior dos piores, cuidar de porcos. E mais, o texto ainda, Jesus ainda complica mais, dizendo, olha, ele queria comer a comida que os porcos comiam. Mas ele não ganhava, ou seja, devia ser contado. Essas vargens, elas dão nas árvores, e ali então é feito, claro, a mistura com farelo, não é que ele só comia alfarropa, né? Mas era uma mistura. Mas hoje, o que se dá na mistura do porco? Você que já criou porco. Mas para complementar, você coloca o que para porco? O que tiver. A verdade é que porco come o que tiver. Por isso nós chamamos lavagem. Lavagem. Quando você quer brincar com alguém e dizer, olha, essa comida está uma lavagem, ou seja, é uma mistura do que tiver. Se tiver resto de tomate, é tomate, repolho, o que tiver. Aliás, o porco gosta disso. O que Jesus está dizendo é, ele se deu tão mal, que teve que lidar com o animal suíno, o porco. E mais, ele queria comer a comida dele, e assim mesmo não dava. O que Jesus está enfatizando é, ele estava nas últimas. Ele estava num buraco muito profundo, e ali ele reconheceu. Ele diz assim, enquanto ele caiu em si, no verso 17. Ele, como diz aí, a ficha caiu, né? Às vezes, irmãos, nós também somos assim, nós precisamos, às vezes, cair. E é engraçado porque, em alguns casos, a gente, quando não cai completamente, a gente ainda acha que pode. Aqui nesse texto está dizendo que esse homem foi ao fundo do poço.
Isso acontece com aqueles que são dependentes químicos. Fabrício já trabalhou e trabalha com adictos, né? A pessoa que é dependente de química, seja de droga, seja de bebida, e fica pelas ruas, e você tenta dizer, olha, meu filho, levante, a pessoa não tem força. E essa pessoa, então, melhora 2 dias, cai e não tem jeito. Sabe o que os médicos, os especialistas dizem? Essa pessoa precisa primeiro cair. Ela precisa pedir ajuda. E como é que ela faz isso? Ela tem que descer na lama. Ela tem que chafurdar a ponto dela dizer, pronto, eu preciso de ajuda. Aí é que você junta essa pessoa da rua, tira ela da sarjeta, literalmente, e você vai levar ela num centro de recuperação. Ali ela vai ter um momento, então, de purificação, primeiro do corpo, depois da mente. Depois Jesus vai falar com ele, e depois ele se recupera e fica um novo homem, ou uma nova mulher. É assim. Então, às vezes, irmãos, a gente precisa cair. Às vezes, o Senhor literalmente precisa permitir que a gente quebre a cara e não apenas só perca alguma coisa. Porque aqui ele começou perdendo o dinheiro. Depois ele perdeu a dignidade. E nosso Pai Celestial bem sabe do que nós precisamos. Isso vai depender muito do nível do seu orgulho, da sua soberba, da sua dureza de coração. Será que nós precisamos mesmo cair na lama, na sarjeta, para que a gente reconheça que o Senhor é o Senhor sobre nossas vidas? Será mesmo, irmãos, que o Senhor vai ter que permitir que a gente perca aquilo que é muito precioso para nós? Porque esse jovem vivia na casa do pai com comida, tanto é que ele reconhece que até seus empregados tinham comida de sobra. Se os empregados tinham comida de sobra, imagine ele que era filho. Ele podia escolher. Sabe nossos filhos que não comem cebola? E não comem. Pois é. O dia que passar fome vai comer cebola pura. Igual o Shurek, assim, ó, né, daquele desenho. Mas hoje nós podemos escolher. Eu não quero batata frita. Eu não quero isso, eu quero batata frita. Eu não quero. E ainda reclama que a cara está dura. Às vezes, irmãos, Deus permite, nosso Pai, permite. Você quer sair da minha presença? Você quer deixar a Nibs? Você quer deixar a tua igreja? Vai! Você acha que o Senhor, como a história desse homem, vai... Não, vá. Porque Ele sabe o tratamento que precisa. Esse menino gastou tudo de maneira irresponsável. Perdeu primeiro o dinheiro. Na verdade, ele começou perdendo o respeito pelo pai, né? Ele começou perdendo o respeito pelo pai, depois perdeu o dinheiro, depois perdeu a sua própria amor próprio, a sua dignidade, e se submeteu. Lá, caindo em si, diz o verso 17, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho. Aqui um ponto interessante, é a virada de chave. É quando eu e você, finalmente, quando nós nos caímos, nos damos conta, é ali que você tem, irmãos, que tomar essa decisão. Eu vou voltar. Eu vou voltar. E eu vou voltar exatamente aonde eu errei. E eu errei com meu pai, eu vou voltar. Ele não voltou tão somente pela comida. Ele não voltou para... Ele voltou dizendo, eu não mereço mais ser nem chamado seu filho. Me trate como... Olha, basta ser um peão seu que já está bom. Significa que ele se humilhou. E ele teve uma atitude, vou me pôr a caminho, eu vou. E ali ele vai ter que encarar a vergonha. E é isso que falta para muita gente. Tem gente, irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer, que até reconhece que errou, mas não tem coragem de se humilhar para voltar. Nessa história aqui, foi o pai que foi atrás dele ou ele que precisou ir atrás do pai? Quem tem que voltar? Quem tem que ir atrás? Então, irmãos, nós temos que ter esse pensamento. Como pais, às vezes nós temos que deixar nossos filhos quebrar a cara. Vai, faça. Às vezes é necessário. Mas é exemplo desse pai que estava lá no portão. Quando o seu filho o reconhecer, você tem que ser o primeiro a dizer, venha. Quando o seu filho reconhecer, pais que aqui estão, isso serve para nós, pais e mães. Quando o seu filho reconhecer o erro, não é para você jogar na cara nada, não. Tá vendo? Eu te falei. Não. Reconheceu, está pedindo minha ajuda, abrace. Pronto, agora vamos para bola para frente. Isso serve para filhos, isso serve para nós, os crentes. Erramos com o nosso pai? Está passando necessidade?
matou, mas eu ainda me aguento. Então não foi o fundo do poço. Deixa doer mais. Tem que deixar cair. Vai lá. Você não é o bom? Você não é o sabe tudo, o sabichão? Pronto. Quando cai, quando quebra a cara. Esse é o pior dos tipos de aprendizado, irmãos. Nós não precisávamos passar por isso. Gente que é inteligente, percebe o erro, leva o puxão de orelha e diz, opa, obrigado pelo puxão. Não, vou voltar. Eu não preciso me acabar completamente. Eu não preciso perder família, esposa, filhos. Eu não preciso perder. Calma, alguém me chamou a atenção? Vou lá. Esse rapaz, então, caiu por si no verso 17, no verso 18 ele toma uma decisão. Eu vou voltar para o meu pai, eu vou me humilhar. No verso 19 ele faz planos. Ele vai dizer, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Ele reconheceu, ele planejou e ele executou. Verso 20, a seguir levantou-se. Isso aqui é importante. Levante. Todos nós erramos, irmãos. Pais e filhos erramos. Mas você tem que ter consciência. Reconheça que você errou. Primeira coisa. Tenha o desejo de corrigir, sabendo que talvez haja punição. Aqui ele não estava preocupado com a punição. Ele queria consertar as coisas. E a seguir, diz o verso 20, ele levantou e foi para o seu pai. E aqui é interessante, irmãos, porque o texto vai dizer, ainda longe, seu pai viu. Eu tenho impressão, o texto não diz, mas eu tenho impressão que como pai, o pai ficava todos os finais de tarde, olhando para aquela porteira, imaginando um cenário de fazenda, né? Olhando para o caminho, qualquer barulho, qualquer coisa. E um belo dia, de longe, estando ele ainda longe, o pai viu e reconheceu. É claro, irmãos, que ele voltou naquelas condições. Saiu com todo o dinheiro, provavelmente com animais, montarias, e ele voltou descalço, porque o pai pediu o quê? Roupas novas e um calçado. Chegou feito um morador de rua, nas péssimas condições. Mas no coração, voltou então consciente do seu erro. Estando ainda longe, seu pai viu, e olha o detalhe desse pai, cheio de compaixão. Cabe a nós, irmãos. As pessoas vão errar com a gente? Vão. Você vai errar. Essa palavra cheia de compaixão serve para mim e para vocês. Especialmente para os pais. Se seu filho, se aquele irmão, se aquela irmã reconheceu que está errado e vir te pedir perdão, tenha compaixão, perdoe. Esse pai, vamos ser honestos aqui, ele tinha todo o direito de dizer, quer voltar? Volta. Agora vai ser diferente. Você vai ter que agora trabalhar. O pai podia admitir ele como funcionário e podia levar em rédea curta, mas não foi isso que ele fez. Esse pai cheio de compaixão correu para o filho, abraçou e beijou aquele menino que estava fedendo, maltrapilho, abraçou e beijou com muita compaixão. E o filho disse logo, no verso 21, ele colocou em prática e disse, pai, eu pequei contra os céus. Porque quando você peca, irmãos, contra uma pessoa, primeiro você peca contra Deus, né? Quando você fala de maneira irresponsável, quando você está pecando contra Deus. Ah, mas aquela irmã, aquele irmão. Não é aquela irmã, aquele irmão. Primeiro você pecou contra Deus. E quando às vezes o líder, o pastor diz, olha, você tem que ir lá se desculpar com aquela pessoa. Eu não vou me desculpar não. Você está dizendo, eu não vou pedir perdão a Deus, eu não estou arrependido. Então é claro que as coisas vão sendo complicadas na sua vida. As coisas vão se complicando. Irmãos, há crentes que lamentavelmente ainda têm uma visão completamente equivocada da palavra de Deus, do Evangelho. Há irmãos em Cristo, e não só aqui, mas em muitos lugares, há irmãos que ainda têm uma visão equivocada, dizendo, mas Deus é amor, Deus não castiga. Se Deus é amor e não castiga, então Ele não é o Deus Pai, porque Pai que ama, corrige. Corrige. Ah, mas Deus não... Enquanto você não pedir perdão, vai pesar a mão sobre você. Minha mãe usava muito essa expressão, né? Pesar a mão. E a gente pode não entender, mas Deus pesa a mão mesmo.
Há como se fosse uma grande nuvem preta que tudo dá errado para aquele que desobedece. Se a palavra de Deus diz que tudo contribui para o bem, se você é desobediente, isso que diz que tudo contribui é ao contrário. Tudo, como é que é ao contrário de contribui? Não é descontribui não, mas... Desfavorece. Hã? Desfavorece, né? Desfavorece, talvez seria a palavra. Tudo dá errado. O emprego dá errado, perde o ônibus, fura o pneu do carro, todo o sinal vai ser vermelho para você, você cai no buraco, sabe? E a gente percebe que não é normal. Por quê? Porque Deus está dizendo, se humilhe, volte, volte. Mas às vezes o nosso coração duro não volta. E pior, nós atribuímos então a culpa a outro. Eu errei, mas fulano que me provocou. Será mesmo? Então a gente fica arrastando essa lata. É uma expressão que eu gosto de usar. É que fosse uma âncora. A sua vida nunca vai para frente, irmão. Você nunca prospera, não. Por quê? Porque você tem coisas a acertar lá atrás. Eu não vou acertar. Não fui eu que errei. Abra seu coração. Ainda que você entenda que não é você, vai lá, peça perdão. Vai lá, peça perdão ao seu filho, à sua filha, ao seu pai, ao seu irmão, a quem for. Perdão. Olha, eu não tive intenção, não sei. Você sabe que não foi você. Peça perdão. Peça perdão, porque você pedindo perdão por uma coisa que você não é culpado vai sensibilizar o outro. Ah, pastor, mas e se eu for lá pedir perdão e ele não... O problema não é seu. O seu peso, aquilo que lhe impedia de crescer, vai ser liberado. E você vai ver que sua vida vai ficar mais solta. Você vai andar melhor. Por quê? Porque você fez a sua parte. Esse pai tinha todo o direito de, quem sabe, severo. Não, ele abraçou, ele beijou. E aquele filho, ele fez o que estava no seu coração. Ele teve que confessar. Nós temos que confessar, irmãos. Abrir a boca e dizer, eu errei. Agora, enquanto você disser, não fui eu que errei. Não, até errei, mas também fui provocado. E ainda tentam racionalizar o pecado, né? Quem no meu lugar não erraria? Não entendeu nada. Vai continuar com a mão pesada sobre si. E eu digo mais, viu, irmãos? Eu digo mais. É até perigoso ficar perto de uma pessoa dessa. Porque se uma nuvem... Estou aqui brincando naturalmente, né? Se uma nuvem preta está ali, raios e trovões, e você está perto daquela pessoa, é igual andar com quem é desviado. Você já teve essa experiência, andar com quem é desviado? Ter negócio, né? Ser sócio de alguém que é desviado? Só dá errado, irmão. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Esse filho, então, confessa. Pai, eu pequei contra o céu. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa. Parece que eu estou vendo a cena, os dois abraçados ali naquela porteira, a casa grande, a casa do sítio lá no alto, parece que eu estou vendo a cena, aquele caminho de porteira, né? E os empregados, porque viram o patrão sair correndo até a porteira, todo mundo, aconteceu alguma coisa, quem é aquele? É mais um pedinte que veio pedir esmola. E o patrão saiu correndo. E eu acho, né? Estou aqui imaginando na minha cabeça, todos os funcionários enfileirados. E quando o pai, então, vê aquela declaração, quando o filho confessa o seu pecado, o pai abraça ele. Eu acho que o pai olha para trás e diz, venham depressa. E deu a ordem para os seus empregados, venham, desçam até aqui. A expressão é, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. E colocam um anel. Esse anel significa, de novo, irmãos, significa que ele vai ser o patrão daqueles que ele achou que ia ser colega de trabalho. O anel representava, então, a autoridade do senhorio daquela casa. O pai está dizendo, você vai ser tão superior quanto eu. Você vai mandar nesse sítio como eu mando. Coloque um anel no seu dedo. E calçados nos seus pés. Você tá mal. Eu quero te dar dignidade. Eu quero que você tenha tudo que eu tenha. E é assim que nosso Pai está oferecendo àqueles que são pecadores. Basta que reconheçam o seu erro. Basta que confesse. Basta que volte à casa do Pai e diga, eu pequei, eu errei. E esse Deus, se esse homem na parábola teve tanta compaixão, imagine o Senhor Jesus. Venha, venha.
e eu vou te dar um banho, eu vou te levantar, eu vou te restaurar, eu vou colocar roupas brancas lavadas com o sangue do Calvário, eu vou te dar um anel, eu vou te dar autoridade, você vai de novo ser chamado filho, porque todos aqueles que reconhecem ao Senhor, foi-lhe dado então o direito de ser chamado filho, por isso nós podemos falar Abba, Pai. Coloque calçados, ganhou a dignidade, venha para o sítio, e mais do que isso, há uma grande festa, e a gente sabe, irmãos, quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu, todo mundo fez festa, e ele vai declarar, esse meu filho estava morto e voltou à vida. Não é assim a vida de um pecador? Nós também não estávamos mortos, nossos delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, estávamos mortos nas nossas transgressões, mas o Senhor pode nos dar vida. Estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso, ele e seus funcionários. Até aqui a história está boa, até aqui nós estamos contando a história de um pai com aquele jovem que desperdiçou tudo, que foi para a lama e que reconheceu verdadeiramente e que se humilhou, tomou uma atitude e voltou. Até aqui está ótimo. O pai então o beijou, restabeleceu ele como patrão, como chefe dali, fizeram uma festa. Até aqui está ótimo. Se a história terminasse aqui, estaria ótimo. Mas a história continua. Verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu músicas e danças. Chegando perto, né, aquelas músicas, cheiro de churrasco ia longe. Que churrasco aí? Que festa é essa que eu não estou sabendo? O que está acontecendo? Então, chamou um dos seus servos e perguntou, o que está acontecendo aí? E esse lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai mandou matar um novilho gordo, porque recebeu de volta o seu filho são e salvo. Você percebe que até na resposta, esse servo estava contente. Esse servo, ele deu toda a resposta. Seu pai está contente. É como se ele falasse, e nós também. Estamos contentes, porque o menino voltou, a gente gostava dele. E agora está tendo até festa, está tendo até churrasquinho aí. Ele voltou. Verso 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Sempre tem um pirracento, né, irmãos? Não tem pirracento? Nós não somos pirracentos? É porque o pastor falou assim comigo, eu não vou voltar mais na Nibis, não. Desfaz esse bico, volte. Não é comigo que você tem que acertar as contas, é com o Senhor Jesus. A gente faz isso todo dia. A gente faz assim com a esposa faz assim com a gente. Não é, não, esposas? Ninguém vai dizer amém agora. Marido apronta alguma coisa. Vai bico, não fala não. Faz chantagem e não sei o quê, faz greve, nós sabemos do quê. Meu Deus, que coisa! E aí depois de semanas é que a coisa vai limpando. Não faça isso, irmãos. Esse menino aqui não entendeu nada. E às vezes, quando nós temos esse comportamento pirracento, nós também estamos nos comportando como esse menino. A gente não entendeu nada do amor de Deus. Olha, se houve festa, e se quando um pecador se arrepende, a festa. Então, irmãos, a Bíblia está cheia de recursos. Quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Perguntaram para Jesus. 500 vezes, eu sempre arredondo, né? Porque é 498 vezes. Perdoe. Mas perdoe. Porque a gente, irmão, precisa fazer esse exercício. Aliás, acho que esse é o segredo do cristianismo, é o segredo do servo. Ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro. O dia que você começar a se colocar no lugar do outro, você não vai julgar, você não vai se magoar. Ah, fulano, mas eu também posso fazer isso com você. Aliás, posso fazer bem pior. Eu também tenho o potencial de te machucar. Ah, se eu quiser. Por que eu não fiz isso? Eu não fiz isso porque eu estou apegado. Perdoe 500 vezes por dia. É fácil? Nunca é fácil. Perdoar é esquecer, é ter amnésia? Não, você vai lembrar do que a pessoa aprontou com você, mas você tem que tirar a mágoa, tirar, quem sabe, a vingança, né? A vingança, diz aí o dito popular, que é um prato que se come o quê? Vocês não devia saber disso, irmãos?
A igreja nem podia me dar resposta. Vocês deviam falar, não sei, pastor. Mas sim, dizem que a vingança é um prato que se come frio. É como se você falasse, no tempo certo, eu vou pegar você. Isso é maligno. Isso é um pensamento terrível. Esse jovem não entendeu nada e ele ficou tão revoltado, tão que não quis nem entrar. Então o seu pai saiu. Alguém disse, ó, fulano voltou e está com o biquinho lá fora. Está emburrado. Está lá, ó, zangado. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Venha, meu filho. Venha, o seu irmão está aqui. Olha, ele errou, mas ele voltou, ele se arrependeu, ele está mudado. Não, não. E o pai teve que insistir muitas vezes com ele. Coração fechado. Tem gente que não se alegra com o benefício do outro. Tem gente que não se alegra. É tanta ovelha machucando a ovelha. Se alegre, irmãos, quando o irmão ali foi destacado para fazer uma missão, se alegre com o outro. E o pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo no teu serviço. Mentira. Ele era tão dono quanto o pai contra o seu irmão. Pronto, amém. Ele começa a jogar na cara. Não é assim que nós fazemos também como servos do Senhor? Senhor, eu sou seu servo, olha o que está acontecendo. Você não joga na cara de Deus isso? Você não joga na cara do seu marido? Eu vejo quando há briga de casais, eu vou ali às vezes, e a mulher diz, pastor, esse homem não reconhece. Faz 10 anos que eu lavo, passo, eu estou gastando minha vida do lado desse homem. Não é assim que as mulheres falam? E eu digo, irmã, mas você gastou 10 anos da sua vida do lado dele. Você não gastaria 10 anos de qualquer maneira? Se ele não existisse, você não gastaria os 10 anos então? Irmã, você viveu do lado dele. Você também aprendeu. Você também machucou. Não é a hora de fazer quem machucou mais. E esse menino, esse mais velho, ele começa a dizer, eu trabalhei todos esses anos. É exatamente a frase que a gente usa. Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo no teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me desses um cabrito sequer para mim festejar com os meus amigos. O que ele está dizendo é isso. Veja aí de quem é esse telefone, ajude aí a desligar. De quem é? Ajude a irmã aí. Irmãos, não é fácil. Às vezes, irmãos, nós temos a sensação que a gente não é reconhecido. Cuidado com esse sentimento, tá, irmãos? Preste bem atenção aqui comigo, ó. Cuidado com esse sentimento. Esse sentimento não vem de Deus. É porque eu faço, o pastor não reconhece. Eu faço, o meu marido não reconhece. Ninguém reconhece, ninguém. Irmão, você quer ser reconhecido? ML. Estou sendo bem duro aqui. Lá que a gente vai reconhecer as pessoas. Não, é fulano mesmo. Lá. Nós não cantamos a música aqui, Abraão? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém? A tua glória. Nós não devemos desaparecer para que o Senhor é que cresça. Esse jovem está dizendo, eu trabalhei tantos anos. Nunca desobedeci. Ou seja, é como se você falasse para a sua família, falasse para... Olha, eu sempre fui fiel. E é assim que tu me retribui. Ou seja, ele está fazendo aqui uma analogia, ele está comparando. Meu pai está dando uma festa, mas eu não ganhei festa. Mas ele esquece que enquanto aquele jovem estava tendo um duro aprendizado lá, perdeu seu dinheiro, perdeu sua parte. Ele estava ainda na casa do pai com todos os benefícios. A gente não reconhece isso. Nossos filhos têm dificuldade de reconhecer o que ganha na casa do pai. Nós aqui, irmãos, na NIBS, temos dificuldade. Só quando a gente vai para o campo missionário que a gente vê que se esquecer um fósforo, você não come. Aqui, eu vou aqui qualquer lugar eu compro, mas lá é difícil. Nós, como filhos de Deus, não reconhecemos os benefícios de Deus. Vocês, filhos, não reconhecem. Eu, quando eu era filho, não reconhecia o esforço do meu pai. Meu pai era motorista de caminhão e trabalhava muito e me dava de presente um sapato, que muitos de vocês devem conhecer. O sapato 775 da Vulcabras. Machucava o pé uns 15 dias, depois ia diminuindo.
Mas é o que ele podia comprar. E o quichute? Quem é que chegou? Quem alcançou para o quichute? Não, João abaixa a mão. Abaixa a mão também, você não sabe não. Big, você abaixa a mão também. Você conheceu, Big? Não, não conheceu não, Big. Não veio com essa não, você não conheceu. João, tu conheceu, João? João conheceu? Que chute? Conheceu o quichute? Não, aquilo dava um chulé. E nossos pais tinham que se esforçar muito para comprar o quichute. Minha mãe era diarista e tinha que trabalhar semanas para comprar um quichute. Mas aí eu não queria só o quichute, porque quichute, eu queria aquela chuteira da Penalty. Olha, falando da marca aqui. E eu não reconhecia. A gente não reconhece porque a gente tem. Eu acho que hoje, no Dia dos Pais, a gente deve olhar o exemplo desse pai com compaixão. Devemos olhar o exemplo desse filho. Cuidado para que você não reconheça e queira sair para o mundo e queira sair fazer o que você vai quebrar a cara, ponto. Cuidado para que você também não tenha essa atitude desse jovem que não reconhece. Nós temos tudo na presença do Senhor. Aliás, nós temos a maior promessa de vida eterna. Só isso te bastaria. Você recebeu a promessa que vai morar no céu. Amém? Amém. Então por que você reclama que está doendo aqui, ali? Por que você reclama que fulano conseguiu um emprego que ganha 50 mil por mês e eu não? Por que você reclama que você não tem? Por que nós reclamamos? Por que na nossa oração é só reclamação? É porque meu marido, porque meu filho, porque... Meu Deus do céu. Tu já ficou perto de uma pessoa que reclama demais? Te sufoca. A minha vontade é falar, Senhor, em nome de Jesus, leva agora ela para o céu, para parar essa reclamação agora. Finaliza, Senhor, toda a reclamação dela, leva agora. A pessoa diz, o que é isso, pastor? Está orando. Mas não é possível. Esse comportamento é de filho que não reconhece os benefícios do pai. Nós reconhecemos, irmãos? Mesmo? Reconhecemos? Filhos, vocês reconhecem, agora, filhos daqui, o sacrifício dos seus pais? Mesmo? Quanto ele trabalha? Você tem ideia o quanto ele trabalha para sustentar a casa? O quanto ele abre mão? Você reconhece isso? Você que já é adulto, você reconhece? Você já foi lá ver seu pai, abraçar o seu velhinho? Eu me lembro que quando o Gilza tinha o pai, até eu era beneficiado, né? Porque nós íamos lá em Feira de Santana fazer a festa de painho, né? E eu me dava bem, porque fazia churrasco, eu estou no meio. E Gilza sempre honrou o pai, eu achei isso muito lindo. E sempre ele fazia as festas. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Reconheça o seu pai, nem que seja hoje. Hoje, pelo menos. Abraça seu pai, abraça o nosso pai e diga, Senhor, muito obrigado, Senhor. Tira de mim esse espírito desse filho que não entendeu nada. Veja que pai amoroso. O pai, quando viu aquele jovem tão emburrado, ele foi lá e insistiu com ele. E aquele filho diz lá no verso 30, mas quando ele volta para casa, esse teu filho, ele não diz irmão, ele diz esse teu filho, que esbanjou todos os seus bens com as prostitutas, e agora tu matas um novilho gordo para ele? E o pai disse, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Não foi isso que Jesus disse para nós? Pai, eu quero levar esses que me obedecem comigo. Aonde eu estiver, lá eles estarão. Imaginou, irmãos? Eu me arrepio só de pensar nisso. Que o Senhor Jesus vai nos levar e nós estaremos com Ele para sempre. Nós não estaremos numa casinha pequenininha, não. Eu sempre brinco com isso, né? Quando nós vamos para o céu, a Trindade não vai ficar no palácio e nós vamos ficar em quiosques. Não, nós vamos ficar aonde Ele estiver. Vocês também estarão. Que coisa boa. E aquele pai então disse, meu filho, você está sempre comigo. Verso 32, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão. Primeiro ele reconhece, você é meu filho, ele é seu irmão, nós tínhamos que fazer isso. Alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida.
estava perdido, mas foi achado. Que lição nós recebemos nessa manhã. Deus fala ao meu coração, e eu imagino que está falando ao seu coração. Você como pai, seja bondoso, seja pronto para perdoar os erros dos seus filhos, esteja com o braço aberto. Agora você não pode obrigar seus filhos, né, irmãos? Infelizmente, você não pode obrigar a eles a tomar uma atitude que eles não queiram. Eles precisam, mas você, como disse bem Gilson, enquanto eles são pequenos, enquanto eles são, leve aos caminhos do Senhor. Apresente eles ao Senhor. Cuide dos seus filhos, ame, ore por eles. Pais, sejam homens de verdade para dar exemplo aos seus filhos. Se você tem filho homem, seja homem para que ele olhe para você e diga: eu quero ser, no mínimo, próximo ao meu pai. Se você tem filhas mulheres, eu e Fabrício temos Nicole, né? Para que ela olhe para nós e diga: olha, meu marido tem que ser no mínimo igual ao meu pai. Caráter, firmeza. É verdade que nós erramos? Sim, é verdade. É verdade que se nós nos arrependemos, o Senhor nos levanta? Essa é uma grande verdade. Filhos, não olhem para os seus pais como se eles fossem aquelas pessoas que não erram. Nós também erramos. E nós vamos aprendendo juntos. Os filhos precisam se arrepender. Nós, pais, precisamos nos arrepender. Todos. Deus deu para você esse pai. Por mais que você ache ele chato, intransigente, duro, é esse pai. É isso que você ganhou da parte de Deus. O Senhor não faz nada errado. O Senhor não se equivocou, mandou o pai errado para você, não. Ame, respeite, cuide. E ao nosso pai, agora nos colocando todos como filho, faça isso com o seu pai. Não reclame dos seus irmãos. Reconheça o que ele tem dado. Não seja ingrato. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar ao nosso pai. Pai, muito obrigado, e ao mesmo tempo, Senhor, nós nos envergonhamos quando nós lemos essa passagem. Sim, nós nos envergonhamos, Senhor, porque às vezes nos comportamos como aquele filho que quer ir embora, que não reconhece o seu cuidado. Queremos, ó Deus, viver a nossa vida e depois nós vamos quebrar a cara. Senhor, alguns de nós, quem sabe se afastaram, ó Deus, porque não tiveram coragem, ó Deus, de cumprir. Nos dê força para obedecer a sua palavra. Não é fácil. Nos ajude, Senhor, a obedecer. Aqueles que, quem sabe, como a exemplo desse jovem que largaram tudo e foram embora, dê, Senhor, a eles a oportunidade de eles voltar. Ajude, Senhor, a eles ter coragem de reconhecer os seus erros e que eles possam voltar à casa do Pai, pedindo perdão ao Pai. O Senhor está sempre de braços abertos, é exemplo daquele pai que ficava olhando para a estrada. O Senhor está sempre nos aguardando o nosso arrependimento, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a reconhecer nossos erros, a pedir perdão. Tire de nós, Pai, o espírito de inveja, como aquele jovem teve. Tire de nós, Pai, quem sabe a ingratidão. Senhor, o Senhor tem feito muito por nós. Muito, nós não merecemos nada. O Senhor nos chamou para ser filhos quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos chamou para ser filhos. E hoje, ó Deus, nós temos como chamar o Senhor de Pai. Sim, somos verdadeiramente filhos do Senhor. Isso é um privilégio, Senhor. Me ajude, a Senhor, a dar testemunho como seu filho. Senhor, me ajude, Senhor, a ser um servo. Ó Pai, quem sabe digno de chamar o Senhor de Pai. Nos ajude, ó Pai, reconhecer, ter coragem de corrigir, de voltar atrás. Nos ajude a ser homens de verdade para reconhecer os nossos erros, porque só assim o Senhor vai nos dar roupas limpas. Só assim o Senhor vai nos devolver a honra, quem sabe, ó Deus, com os bens que perdemos ou com a família, enfim. O Senhor vai recuperar o nosso casamento, vai recuperar o amor para nossos filhos, vai recuperar, quem sabe, o nosso emprego, a nossa saúde. O Senhor vai nos dar um calçado para pisar. Muito obrigado por essa palavra, Deus. Que essa palavra faça sentido aos corações daqueles que estão nos ouvindo. Abençoe a cada família, a cada pai, a cada homem. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ser pai, prepara o coração para que quando eles forem de fato pais, eles possam educar os seus filhos
conforme a sua palavra. Assim eu oro, agradeço, Senhor, pelo privilégio de ser pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem me corrigido como pessoa, e eu tenho procurado, Senhor, a dar exemplo para João, para minha filha, ó Deus, de como deve ser um servo do Senhor. É verdade, Pai, eu tenho minhas falhas, eu não consigo acertar todas as vezes, mas o Senhor conhece o meu coração, sabe, Senhor, do meu desespero quando eu erro. Senhor, me ajude, Senhor, a ser um bom pai. Me ajude, Senhor, a ser bom líder aqui nessa igreja. Eu não sou pai espiritual de ninguém. Eu sou apenas um servo que procura te obedecer, dando, quem sabe, o exemplo de bom servo, Senhor. Abençoe a cada família representada. E como eu disse no princípio, abençoe, Senhor, aquelas famílias que estão agora chorando pelos seus pais, pelas suas famílias. Conforte o coração deles. Assim nós te louvamos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, nós estamos dispensados. Você que esteve nos assistindo, nosso convite é que você esteja conosco às 19 horas. Vamos louvar o Senhor. Tem cantina? Temos cantina.